Jesus não está. Mas se Jesus não está, eu vou buscar os discípulos. E o que é que eu espero dos discípulos? Que façam a mesma coisa que o mestre faz. Fato é que não fizeram. E o homem vê essa cena. Os discípulos não expulsam. Agora, imagina comigo, um pai desesperado. Essa é a cena que Jesus viu. Um pai desesperado, uma discussão entre os escribas e os discípulos. O menino está lá endemoniado, o pai está desesperado, uma multidão e aquele tumulto todo. No versículo 19, Jesus olha para todo mundo e ele diz assim: eu tenho um diagnóstico dessa cena total. E qual é o meu diagnóstico? Disse Jesus: falta de fé. O que é que está acontecendo aqui? Pedi para expulsar, eles não expulsaram. Jesus dá o diagnóstico: falta de fé. Aí no versículo 22, o pai do menino diz: mas se o Senhor pode, se o Senhor puder, faz alguma coisa, tenha compaixão de nós. Acompanha a construção do raciocínio. Pai do menino endemoniado falando com Jesus. Seus discípulos não puderam expulsar. Existe uma galera aí que é estagiária do Senhor. Os teus estagiários não puderam fazer absolutamente nada. Eu pedi para que expulsasse, eles não puderam expulsar. Mas já que eles não puderam expulsar, aí ele disse: se o Senhor puder expulsar, eu gostaria que o Senhor expulsasse. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse assim: não jogue essa bola para mim. Também não jogue essa bola para os meus discípulos. Essa bola está contigo. Você está perguntando para mim se eu posso? Isso não depende de mim. Se você crê, tudo é possível ao que crer. Percebe a responsabilidade? Jesus, ele não abarca a responsabilidade. Pode deixar que agora é comigo. Milagre é comigo. Libertação é comigo. Ele fez: não. Se eu posso, essa pergunta não é para mim. Você está falando dos meus discípulos? Essa pergunta não é para ele. Basicamente, Jesus está dizendo: você está jogando a batata quente para mim? Você jogou a batata quente para os meus discípulos, que não conseguiram expulsar, e agora você joga para mim, e agora você olha para mim e diz assim: se eu puder resolver o teu problema. Vamos aqui, queridinho, colocar os pontos nos is. Vamos tratar aqui e organizar o teu pensamento. Essa possibilidade não depende de mim. E essa possibilidade também não depende dos discípulos. Essa possibilidade do milagre acontecer, da libertação acontecer, depende de você. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Amém? Você entendeu isso? E aqui eu e você, nós trazemos uma lição importantíssima e extraordinária. Porque você pode estar no lugar certo, com a pessoa certa, mas se você tiver a atitude errada, o milagre não acontece. Esse homem estava no lugar certo, perfeito. Uma multidão, um filho endemoniado. Estava com a pessoa certa. Jesus tem todo o poder. Mas a atitude dele não foi certa. Ele diz assim: não tenho nada a ver com isso, joga a bola para o Senhor. Joguei para os teus discípulos, os estagiários não resolveram, agora eu jogo para ti. Jesus disse: não depende de mim, não depende dos meus discípulos. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. A responsabilidade do milagre é de quem crê. Jesus está dizendo: não transfira a possibilidade da intervenção do milagre para mim, eu devolvo para você. Em João 11:40, antes de Jesus ressuscitar Lázaro, ele fala: se creres, verás a glória de Deus. Jesus disse assim: calma galera, se preocupa não, porque eu creio e eu vou resolver esse problema. Lázaro, vem para fora. Ele não falou isso. Ele joga a responsabilidade, é preciso você entender isso a partir de hoje. Ele diz assim: se creres, então não é ele, é o outro, verás a glória de Deus. Se é uma condicional, se você acreditar, a glória se manifesta. Mas se você não acreditar, não vai ver a glória de Deus. Por quê? Porque a responsabilidade de crer é minha e sua. Mas algo interessante acontece aqui nesse diálogo.
Marcos 9, 24. Chega Marcos 9, 24, o pai do menino, ele pede uma ajuda. Ele chega clamando de forma normal, não. A palavra do Senhor diz que ele chega com lágrimas. E ele disse assim, já que jogou a bola para mim, preste atenção nisso. Então não depende do Senhor totalmente, depende de mim, então tá bom, eu creio. Ele não fala assim? Eu creio, mas olha o que ele diz em seguida. Ajuda a minha incredulidade. E aí? Ele creu ou não creu? Como é que ele diz assim, eu creio, mas eu sou incrédulo? Peraí, pastor, me ensina esse negócio direitinho. Como é que isso funciona? Porque agora eu fiquei na dúvida, sim ou não? Fiquei na dúvida. Eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. A resposta, meus amados, é que de fato ele crê. Mas ele não tem a fé suficiente para poder alcançar esse milagre. Seria como se você pegasse um copo com água, igual esse aqui. Ele está pela metade. Aqui tem água, sim ou não? Mas ele está transbordando? Não, não está. Mas eu tenho um pouco de água. Você me ajuda a transbordar? Coloca mais um pouquinho aqui. Percebe agora o que está acontecendo? Ele diz, Senhor, eu creio, mas eu tenho um pouco de fé, eu tenho uma metade da fé. Completa essa fé aí, para eu poder chegar lá. Aí você olha para mim e diz assim, mas pastor, isso pode? Pode. Isso acontece comigo e com você o tempo todo. Isso é um raio-x da nossa limitação espiritual. Isso mostra que eu e você, nós somos e nós temos falência espiritual. Nós reconhecemos a nossa falência espiritual e precisamos pedir ajuda ao Senhor na intervenção milagrosa dele. Mateus 17, 20, Jesus disse, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderia dizer a este monte, erga-te e passa para lá, e isso acontecerá. Jesus não está falando, aliás, eu vi assim, muitas pregações de gente chegando e dizendo assim, olha, você precisa ter uma fé como um grão de mostarda, porque a semente é pequena, mas quando cresce, ela vai gerar muito fruto. Jesus não está falando isso. Essa transmissão dessa palavra, ela não diz a expressão que Jesus queria dizer. Jesus está dizendo que a nossa fé é semelhante a uma semente. Ele está dizendo assim, plante. É uma semente, comece você a plantar. Quem vai plantar? É Jesus? Não, quem vai plantar é você. Mas como é que começa a minha fé? Como uma semente, ela começa pequena. E ela começa pequena mesmo. Eu começo com o que eu tenho. Eu planto pequenininho, mas daqui a pouco, essa semente vai ser regada. Eu vou tendo experiência com Deus, eu vou tendo oração com Deus, eu vou me aproximando do Senhor. Eu vou jogar a semente da fé. Essa semente da fé, ela começa a germinar. Aliás, em Marcos 4, 2 e 3, 8 e 20, ele fala a respeito da semeadura da palavra. Ele diz no versículo 2, e ensinava-lhe muitas coisas por parábola e dizia a sua doutrina. Isso é um ensinamento. Que ensinamento é esse? Ele diz assim, e outra caiu, outra o quê? Semente, que ele está falando da parábola da semeadura. Outra semente caiu numa boa terra, deu fruto, vingou e cresceu. Se caiu numa boa terra, essa boa terra é o seu coração, o meu coração. Se eu estou ouvindo a palavra, e eu entendi a palavra, e eu tomo posse da palavra, e eu creio nesse Deus Todo-Poderoso, essa semente que foi plantada no meu coração começa a germinar, e ela começa a crescer, percebe isso? Ela não começa do fruto para vir para a raiz, para a semente. Ela começa de pequena, da semente até gerar um fruto. No versículo 20, ele diz assim, e estes são os que foram semeados em boa terra, ou seja, aquele que assimilou a palavra de Deus, colocou no coração. E todos que ouvem a palavra e a receberam vão dar frutos. Isso é a semente da frutificação. Ela é colocada no meu coração, mas ela vai germinando. Jesus está falando de um princípio, o princípio da multiplicação. Ele está dizendo, use o que você tem, que eu vou lhe ajudar no resto. É isso que ele está dizendo. Você não precisa pedir ou entender, né? Os discípulos, por exemplo, ele diz assim, Senhor, multiplica a minha fé. O Senhor não disse assim, ok, eu vou multiplicar a fé de vocês. Ele disse, não, você quer a multiplicação da fé?
Então tá bom, se você tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, se você tiver uma fé como uma semente, comece a plantar essa semente, que essa semente ela vai germinar. O grande problema da incredulidade é porque muitas pessoas querem ter o músculo da fé sem exercitar ela. Gente que não aparece em culto de oração e não gosta de orar, nem tem comunhão com Deus. Oh, mas você tem fé? Claro que não. Você não pode ter fé. O Risto aqui é professor de musculação. Pergunta para ele o método que se faz para você crescer os seus músculos dentro de uma academia. Ele vai dar todos os métodos para você crescer. E ele jamais vai dizer assim, apareça aqui uma vez por mês, que aí os seus músculos vão bombar. Por que não vai bombar? Porque você não está no lugar certo, com a pessoa certa, fazendo o que é certo, que é para a academia. Agora tem gente que não vem à igreja, não participa da igreja, não participa de jejum, não participa de oração, não vem para uma escola bíblica dominical, é totalmente ausente. Aí na hora de um perrengue, fé! Que fé? Se fez semente, você não plantou. Ou se você plantou, ela não caiu numa boa terra. Quando é que você vai poder suportar? Nunca que você vai suportar. É por isso que a gente vê gente sucumbindo o tempo todo. Porque nunca plantou a semente da fé. Ela começa pequena, mas depois ela vai germinando e ela vai dar frutos. É por isso que o pai do menino que estava endemoniado pediu ao Senhor para ajudar no crescimento da fé. Aí ele diz, Senhor, eu creio. O Senhor disse, não joga a bola para mim, não joga a bola para os meus discípulos, a batata quente é com você. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Aí ele disse, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. É bem verdade que em muitas ocasiões aparecem barreiras para poder destruir a nossa fé. Presta atenção nisso em nome de Jesus. Pessoas que são colocadas estrategicamente, são pessoas do diabo, que são colocadas estrategicamente para derrubar a sua fé. Aí você precisa ter o espírito de discernimento para dizer assim, Senhor, entendi que essa pessoa que está se levantando na minha vida, essa pessoa que está se levantando no meu trabalho, essa pessoa que está se levantando na vizinhança, essa pessoa é uma pessoa colocada estrategicamente para o diabo para poder destruir a minha vida. Qual é a resposta do Senhor para isso? Tem uma passagem que fala a respeito disso. Marcos 5, 22, 23 e o versículo 35. Muitas ocasiões aparecendo essas barreiras, a gente vai ver como é que o Senhor reage. Ele diz que eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome de... Fala para mim, por nome de... E vendo, prostou-se diante do Senhor. E rogava dizendo assim, mestre, minha filha está doente, a ponto de morrer. Eu gostaria de uma intervenção do Senhor. Gostaria que o Senhor orasse pela minha filha, que impusesse as mãos. Senhor, faz alguma coisa, porque eu creio no Senhor e que esse milagre vai acontecer. Na hora que ele está confessando ao Senhor, dizendo o problema dele, da filha que estava acontecendo, chega uns do diabo e faz assim, ei, para com isso, encerra o assunto, volta para casa, porque a tua filha morreu. Não importunas o mestre.